Um, dois, três, gravando. Alô, senhoras, senhores e senhoritas. Os meus alunos me mandaram mensagem no particular perguntando sobre condições adversas. Então, estou gravando esse vídeo aqui para facilitar a vida dos senhores. O que são condições adversas? Um fator ou um conjunto de fatores que podem prejudicar o real desempenho no ato de dirigir, contribuindo com riscos de acidente. Quais são as condições adversas? Luz, tempo, via, trânsito, veículo, carga, condutor, passageiro. São 8 condições adversas. Lembrando que condições adversas contribuem para riscos de acidentes. Qual é a condição adversa de luz? São 2. Ofuscamento, ocasionado pelo excesso de luz, ou penumbra, conhecido também como lusco-fusco. A penumbra e o lusco-fusco é a falta de luz. Eu vou primeiro falar sobre o ofuscamento. Diante da luz natural do sol, como proteger a visão da luz natural do sol? Utilizando a pala interna de proteção contra o sol, que é obrigatório para o motorista, não é obrigatório para o passageiro, ou utilizando óculos de sol. Então, a pala interna ou o óculos para proteger a visão do ofuscamento da luz natural do sol. Agora, como proteger a visão do ofuscamento do facho de luz alta do veículo que vem em sentido contrário? Se tem um veículo vindo com farol alto no sentido contrário, devemos olhar para a direita, para a linha de bordo, desviar a visão para o lado direito. Sabendo que penumbra e lusco-fusco é a falta de luz, que normalmente acontece ao anoitecer, a troca do dia pela noite, ou ao amanhecer, a troca da noite pelo dia. Sabendo disso, o que fazer diante da penumbra, diante do lusco-fusco? Reduzir a velocidade, redobrar a atenção e manter os faróis baixos acesos. Antes de continuar levando essa informação para os senhores, estamos aqui em sala de aula, com o pessoal presencial, pós-carnaval, pessoal lá do fundão, também remotamente, em casa, através do celular, tablet, notebook, acompanhando. Espero que eu possa contribuir da melhor maneira possível, levando a informação para os senhores. Continuando. Quais são as condições adversas do veículo? Pneu careca, pneu murcho, falta de equipamentos obrigatório, para-choque quebrado, estepe careca, farol queimado, cinto de segurança defeituoso, a pala interna de proteção contra o sol quebrada, buzina queimada, falta de chave de roda, falta do macaco, tudo que se refere ao veículo são condições adversas do veículo. Lembrando que a falta de combustível é uma condição adversa do veículo. E quando o veículo está em movimento e acaba o combustível, o nome que se dá é pane seca. O que é pane seca? Falta de combustível com o veículo em movimento. Muito perigoso, né? Continuando com as condições adversas. Se cair na tua prova, atenção, senhoras e senhores que estão se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação. Se cair na tua prova, quais são as condições adversas do tempo? Chuva, neblina, cerração, granizo, neve, calor, frio, vento. O vento é uma condição adversa do tempo? Sim. Diante de vento lateral muito forte, o que o condutor deverá fazer? Reduzir a velocidade e abrir as janelas a uma distância de 4 dedos,
para que o vento passe pelo veículo e ao mesmo tempo segure o veículo. Quando o veículo está muito rápido, ele fica mais leve. Isso é física. A probabilidade de um vento lateral forte tirar o veículo da via existe. Então, para que esse fenômeno não aconteça, diante de vento lateral forte, reduz a velocidade e abra as janelas a uma distância de 4 dedos. Condições adversas do tempo. Chuva. Diante da chuva, na cidade, qual farol é obrigatório manter acesos na chuva na cidade? Luz baixa. Qual farol é obrigatório manter aceso nas rodovias durante o dia, todos os veículos? Luz baixa. Então, diante de chuva, neblina e cerração, devemos manter a luz baixa do veículo. Só relembrando que os ônibus e as motocicletas têm que manter o farol aceso a todo momento, independente se está chovendo ou não. Continuando, meus queridos alunos, candidatos à segunda etapa do processo de habilitação, papel e caneta. Pega lá, papel e caneta, continuando com as condições adversas. Se perguntar na tua prova, quais são as condições adversas das vias? É fácil responder das vias. O que tem que estar acontecendo com a pista, com a via, para ser uma condição adversa? Para poder provocar um acidente de trânsito? Falta de pavimento, pista escorregadia, falta de sinalização, sinalização encoberta pela vegetação, aclives acentuados. Por que um aclive, uma subida, é uma condição adversa? Porque nós, na condição de condutores, não sabemos o que tem depois do aclive, por isso é uma condição adversa. A curva também é uma condição adversa da via. Por que a curva é uma condição adversa da via? Porque os condutores não sabem o que tem depois da curva. Repetindo, quais são as condições adversas das vias? Buraco, aclive acentuado, declive acentuado, falta de acostamento, falta de sinalização, sinalização encoberta pela vegetação, pista escorregadia e água na pista também é uma condição adversa da via. Entenderam? Tranquilo até aí? Segue o baile? Vamos lá então, continuando. Quais são as condições adversas do trânsito? Pessoal que está em sala de aula, lembra quais são as condições adversas do trânsito? Festas, feriadão, muitos veículos na via é uma condição adversa do trânsito. E também lento e congestionado. Quais são os horários que acontece o congestionamento? Horário de pico. Às 8 horas da manhã, o pessoal se deslocando para o trabalho, ao meio-dia, nos intervalos para as refeições, voltando para casa, todos ao mesmo tempo. Às 14 horas, voltando ao trabalho, e às 18 horas, voltando para casa. Então, a tendência no horário do pico é fazer com que o trânsito fique mais lento, mais congestionado. Diante dessa situação, o que fazer? Mantenha a paciência, mantenha a calma, coloque uma boa música, um som ambiente e espera que você vai chegar em casa. Então, condições adversas do trânsito, lento e congestionado. Eu fiz uma pesquisa no dicionário. O que significa a palavra trânsito? É o ato de transitar. Trânsito é legal, trânsito é bom. Agora, para ser uma condição adversa do trânsito, ele tem que estar lento, congestionado, muitos veículos na via. Quando tem muitos animais soltos na pista, o trânsito também vai ficar lento e congestionado. Quando tem muitas pessoas nas vias, fazendo manifestação, protesto, o que vai acontecer com as vias? Lentidão, engarrafado. Condições adversas de trânsito, então, lento e congestionado. Continuando, mais uma informação para os senhores. Quais são as condições adversas do motorista? O motorista é fácil, né? Tudo que se reporta
ao motorista físico, a pessoa, o ser humano, físico, mental, psicológico, condição adversa do motorista. Motorista bêbado, drogado, com pressa, com fome, nervoso, estressado, feliz da vida, depressivo. Um condutor feliz da vida pode provocar um acidente? Sim, toda situação em que o ser humano não está no seu estado normal, psicológico, mental, físico, pode sim contribuir para um risco de acidente. Repetindo, condições adversas do motorista, se cair na tua prova, você se coloca na situação. Motorista, você é o motorista. Quais são as condições que podem te deixar mal? Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Fome, estresse, brabo, triste, com pressa, nervoso, condições adversas do motorista. Diante dessa situação, brabo, nervoso, estressado, estressada, triste, confie a direção a uma pessoa devidamente habilitada, porque o risco de acidente ele existe se você dirigir cansado, brabo, perigo, hein? Entenderam? Todos entenderam? Pessoal de sala de aula, tudo ok? Beleza? Vamos lá então. Continuando aqui com os senhores que estão vendo esse vídeo agora. Condições adversas do passageiro. Fácil. Excesso de passageiro. Passageiro passando mal. Crianças desacompanhadas no banco de trás. Passageiro querendo te ensinar a dirigir. Passageiro que tem medo de estar no passageiro, deixa o trajeto muito mais tenso, se você tem um passageiro que tem medo de ir no passageiro. Então, condições adversas dos passageiros: excesso, passando mal e crianças desacompanhadas no banco de trás. Para finalizar esse assunto, quais são as condições adversas da carga? Quais são as condições adversas da carga, pessoal? Excesso de carga. O que mais? Carga mal amarrada. Desconhecimento da carga pelo condutor, né? Você tem que conhecer a carga. Tem carga viva, por exemplo, transportar cavalo, boi, vaca, búfalo, pato, porco. Você tem que conhecer. Numa emergência, o que fazer se o animal passar mal? Existe carga seca, você tem que conhecer a carga. Existe carga que precisa de alta temperatura, baixa temperatura, você tem que conhecer a carga. Então, quais são as condições adversas das cargas ou da carga? Excesso de carga, carga mal amarrada, carga mal distribuída, carga mal condicionada, desconhecimento da carga pelo condutor. Lembrando que excesso de carga nos caminhões ou qualquer veículo, excesso de carga é uma infração gravíssima, com perca de 7 pontos na CNH e uma multa de R$ 293. Se cair na tua prova sobre meio ambiente, excesso de carga, o que vai acontecer com o meio ambiente? Ele será muito mais poluído. Por que o excesso de carga polui mais o meio ambiente? Quanto mais pesado o veículo, mais o condutor vai acelerar, mais combustível vai gastar. Quando ele pisa no acelerador, a quantidade de monóxido de carbono, dióxido de carbono, diesel, produz diazina, o álcool produz aldeídos. Então, excesso de carga nos caminhões polui o meio ambiente e é uma infração gravíssima. Espero que os senhores tenham entendido, espero que os senhores tenham aprendido, espero que eu possa estar contribuindo para que os senhores consigam alcançar o sucesso na segunda etapa do processo de habilitação. Para você que mora no litoral do Paraná, para você que mora no Paraná e você que está em todo o Brasil. Obrigado pela tua presença, obrigado por estar nos acompanhando no canal.
Lembrando, para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Prof. Ronald Scremin no YouTube. Para você que já é inscrito, muito obrigado, né, os likes que os senhores têm deixado lá. E não podemos esquecer que no final vocês têm que ativar o sininho. Ative o sininho! Uhul! Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.